Bom, comunicando evidências. A gente vai primeiro para um mapinha que acho que todo mundo aqui já deve conhecer, que é o Plot Map, que é o tipo de gráfico que a gente usa o mapa e você atribui uma outra dimensão, geralmente cores, como a gente está mostrando aqui, para atribuir a noção de intensidade. Né? No caso aqui, a intensidade está relacionada às vendas por estado. Outro exemplo é o gráfico de ponto, na qual o gráfico de ponto permite comparar valores de duas dimensões. Cada linha desse gráfico aqui representa as vendas, né, de embarcação, né? E aí aqui é uma junção entre categórico, né? O eixo Y aqui é um dado categórico com o eixo X, que é um dado contínuo, né? Vai ser o dado da quantidade de vendas, valor de vendas. E temos uma outra dimensão aqui, né, que são as cores do ponto, para mostrar a qual classe que pertence, né, àquela venda. Então temos dois dados categóricos e um dado numérico, né, que é um exemplo onde a gente pode apresentar três dimensões em um único gráfico. Um outro exemplo aqui de gráfico de ponto é para representar como eles são excelentes para dar a percepção de quantidade. Isso aqui é um exemplo onde tem um gráfico onde mostra que 0,3% é o percentual dos jogadores de basquete de high school, né? E 99,97% não estão na NBA, né? Ou seja, 3% estão na NBA, os jogadores de basquete. Aí, trazendo para uma noção de proporcionalidade, a gente pode apresentar em pontos aqui. E aí a gente dá a proporção aqui, olha, desse conjunto aqui de pontos, só 3 pontos aqui representam esse todo. É mais um exemplo de alternativa do gráfico de pizza. Outro exemplo para dar essa noção, eu peguei aquele mesmo gráfico que a gente mostrou na visualização do workshop passado, de gráfico de pizza, onde a gente tem um pouco de dificuldade para ter a dimensão e a gente consegue alinhar aqui esses pontos para dar essa percepção de quantidade. Aí aqui fica mais claro, né, que o maior aqui vai ser lounge ou home work, né? Isso eu posso aumentar o tamanho, né, a proporção do ponto para ficar ainda mais evidente. Aí aqui, ó, beleza, agora fica bem mais evidente que o lounge é o maior. Quando a gente diminui a quantidade de pontos, mas a gente aumenta o tamanho deles para dar essa noção de proporcionalidade. E aqui o scatterplot já é utilizado quando... É um tipo de gráfico de ponto, né? Só que ele é utilizado mais quando é para dar uma noção de comparação de medidas, né? Dos eixos onde os dados são numéricos, né? Aí cada medida aqui nesse gráfico é representada por um ponto e ele também é muito utilizado para identificar o relacionamento de duas variáveis. Isso aqui é um exemplo, né, para identificar esse relacionamento. No primeiro aqui à esquerda, a gente tem um relacionamento 0,3, ou seja, um relacionamento fraco aqui. Já o 0,8 já mostra que ele já tem uma tendência mais forte entre as medidas. E é claro, né, isso não quer dizer muita coisa, porque correlação não implica em causalidade, né? Isso aqui eu acho que é mais para constar aqui na apresentação, todo mundo já deve conhecer isso. É que duas variáveis podem ter uma relação entre si, mas muitas vezes não é possível estabelecer uma relação de efeito entre elas. Aí, os exemplos clássicos, né, de correlações espúrias, é esse aqui, que é o gráfico de linha em vermelho, diz que os Estados Unidos gasta, correlação entre o dinheiro gasto em ciência e tecnologia pelos Estados Unidos e o número de suicídios por estrangulamento e sufocamento. Aqui é só uma relação que não faz muito sentido. Outro exemplo é aquela clássica dos filmes do Nicolas Cage, né? Onde os filmes de Nicolas Cage e o número de afogamentos, né, tem uma correlação também. Não faz sentido essa correlação.